do toco rebrota, né? Nasce um renovo, glória a Deus. Tem mais algo? A questão que eu tinha pedido oração para vocês, eu acho que a oração funcionou, porque mudou tudo, aquele médico não vai ser mais. Agora, terça-feira, vou ter um médico me atendendo na própria Beneficência Portuguesa. Ele atende o convênio opera lá como operou a Silvia lá. Então, restaria saber se ele, olhando os exames, fará o mesmo diagnóstico que o outro fez, e se ele vai se dispor à mesma cirurgia que o outro, e depois quanto tempo demorará para haver a autorização do convênio, porque no outro lugar houve problema que o convênio não era, o plano que eu tinha não era aceito naquele hospital, então o convênio não aprovou. Na Beneficência já sabemos que o plano é aceito, porque a Silvia já passou lá uma vez e foi tudo bem. Então continue orando, porque eu tinha orado para que Deus mostrasse a situação real, a melhor. E esse médico que eu indaguei, se haveria um lá na Beneficência que fizesse isso, comecei indagando pelo médico da Silvia, recebemos a indicação, liguei lá na Beneficência, marcou para terça-feira, para confirmar eu liguei no meu médico e falei com a atendente, enfermeira, e ela disse que o médico era muito bom, que o doutor Marcos, né? Conhecia ele, e que ela disse, o meu pai foi tratado por ele, eu dou referência, ele é ótimo. Então, vamos lá, vou conhecê-lo terça-feira, mas eu já vou conhecê-lo na esperança de que a coisa encaminhe rápido. E eu estou com essa pressa, viu, Mário? Se em 3 dias o convênio autorizou, eu creio que ele pode autorizar para mim também. A minha dúvida é se o médico vai pedir a mesma cirurgia, né? Então, vamos continuar orando, eu estou tranquilo, estou em paz, glória a Deus. Por outro lado, Deus é muito bom, o jeito dele fazer as coisas é maravilhoso. Hoje não era dia de eu pregar aqui, porque recentemente nós estabelecemos uma mudança e haveria um rodízio. Hoje não era meu dia de estar aqui, mas no fim eu fiquei. Eu falei para a Silvia em casa, o senhor não me dá a palavra, o senhor não me dá a palavra. Eu tenho um pequeno tema e também vou começar com alguma coisa que eu li, que acho que eu gostaria de trazer um pequeno recado. Acho que não era para eu pregar mesmo, mas eu vou passar a vocês alguma coisa sobre a oração de concordância. Sobre um amém? Ok. Primeiro eu vou passar o recadinho que eu li na palavra hoje, do Salmo 78. Não é quinta-feira, mas eu vou fazer isso no domingo. Acho que Deus permite. Salmo 78. Eu vou pegar só um pedacinho. É um salmo longo. Na nossa leitura diária que eu tenho preparado para a igreja, para quem quiser usar, esse capítulo eu dividi em 2. Mas aqui eu vou pegar da primeira parte só alguns versículos, a partir do verso 5. O Senhor estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Eu vou parar aqui. Capaz de eu pôr no Skype, porque me toca muito. Aqueles que são mais do tempo lá da Zona Norte, Tucuruvi, aliás, Tucuruvi é o lugar onde está estabelecida a extensão lá, viu? É bem lá pertinho do lugar que você foi. Quando nós estivemos lá, recebemos ali a revelação de pais e filhos como sendo a questão da Igreja Água da Rocha, a palavra profética para a Igreja Água da Rocha. Ultimamente eu tenho pensado, o Senhor vai voltar muito breve, os sinais são claros. Quantos aqui esperam ansiosamente pela vinda urgente do Senhor? Amém.
A coisa fica a tal ponto que quando um casal se casa, às vezes eu penso que as pessoas falam assim, será que vale a pena pôr um filho nesse mundo tão terrível? Eu ouvi essa conversa em 1970 e alguma coisa, de um incrédulo, do ímpio. Ele usava isso como desculpa para poder ter relações sexuais livres sem casamento, mas ele falou, não vou pôr filho. Depois ele acabou gerando 2 filhos e não sei se por que razão, se por causa do que ele falava, ele morreu e não desfrutou dos filhos. Os filhos ficaram com a mãe, mas isso é outra história. Mas ele achava que não valia a pena pôr filho num mundo tão ruim. Mas sabe, talvez seja verdade que não vale a pena, porque os filhos vão enfrentar muita dificuldade. Mas Deus ordenou a família. Deus ordenou os filhos. E disse que seria uma das maneiras de propagar os feitos de Deus e a confiança em Deus. É passando-as para os filhos. A partir da nossa vivência com Deus, da nossa intimidade com Deus, que nós passássemos essa intimidade para os filhos, para que os filhos depois propagassem, porque nós dissemos, mas Jesus volta em 10 anos, quem pode dizer? Talvez este mês, mas quem pode dizer? E se demorar 20 anos, 30, você fica só você sozinho, sem deixar descendência. E aí o propósito de Deus não se cumpre. Por outro lado, você lê aqui filhos, pai, mãe, filho, mas você pode ver também filhos espirituais. Porque você gera pessoas para nascerem pela fé em Cristo, para nascerem de novo. E essas pessoas vão receber toda a experiência que você tem com Deus, na palavra, no conhecimento, que você vai lhes transmitir. E esses vão transmitir para além. Nós ansiamos pela volta de Jesus e cremos que ela é breve, mas se demorar. Nós temos um plano para isso? Deus tem. Você pode pensar nos filhos de carne, mas você pode pensar também em filhos que você ajuda a gerar no Espírito. Eu louvo a Deus porque estava preocupado com as extensões, na Assembleia falei alguma coisa sobre esse assunto, mas de repente surgiu essa ideia do chá. Eu tinha imaginado que no mesmo sábado ia fazer 5 ou 6 chás em vários lugares da cidade para atingir um número maior de pessoas. Mas de repente está virando uma propagação das extensões. Não sei se vocês perceberam. Eu quando vi esses testemunhos, está começando a rebrotar coisas como lá, encontrar lá na casa do Edu, continua firme, e nos outros lugares todos. Deus está abençoando. E de repente a gente queria uma maneira de propagar lá na Norte, e o chá acabou se tornando aquilo que a gente estava querendo e não saía. Que era ir buscar a garotada. E engraçado, porque é chá de mulheres, viu, Glaucia? Mas lá só me falaram testemunho de homens que foram chamados. Chamaram um monte de homens para o chá das mulheres. Eles gostaram de chá? Amém. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem o seu jeito de fazer. E de repente a gente tem uma ideia de fazer os chás divididos. Eu não pensei que fosse brotar desse jeito, eu não imaginei, a Silvia também não imaginou. Mas eu tô dizendo, saiu melhor do que a encomenda, porque Deus sabe melhor do que a gente o que é para ser feito. E de repente está pipocando aí pela cidade, e mais, coisa mais linda. Não sei se vocês se lembram do que recentemente eu fiz aqui, não sei se foi domingo passado, estou perdendo um pouco a memória curta, quando eu falei que nós precisávamos gerar mais pregadores, porque minha vocação era esta. E, de repente, por causa destes chás, eu ouço falar já de uma porção de gente pregando. Ensinava aqui, ensinava ali, mas agora estão pregando para grupos. Tua mulher está pregando? Já está lá em cima, né? Pregou? Nem me pediu licença, mas tudo bem. Na verdade, já está autorizada, glória a Deus. Né?
E Pedro Paulo está convidado para pregar terça-feira, que surpresa agradável, glória a Deus. É mais, outras pessoas, Priscila pregou, foi você que pregou lá? Nice, foi você que pregou no outro? Tá, Sueli também já pregou. Dona Isabel, Dona Marli. E vocês vão ficar dormindo ou vocês vão começar também? Eu tenho que perguntar, desculpa, falando na lata assim, porque de repente pastorinha lá tá pregando. Amém, glória a Deus. Lá também novos pregadores. Amém, louvado seja Deus. Pedro. Você pregou, Pedro? Criou coragem? Melhorou a dicção? Eles entenderam o que você falou? É que nós somos velhos, nós perdemos algumas frequências sonoras, então a gente não consegue entender direito, precisa de uma dicção mais mastigada, glória a Deus. Hein? Pregou na Norte. Amém. Glória a Deus. Mas eu queria também ler em Mateus, mas antes vamos orar. Já agradecido, Senhor, porque o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. E todos esses testemunhos que o Senhor mandou hoje aqui, me dão claramente a ideia do porquê que o Senhor não me trouxe um assunto novo, senão esses assuntos já mais antigos. Porque o Senhor já trouxe a palavra através dos irmãos que falaram aqui na frente. E o Senhor está mostrando que o Senhor está frutificando a tua obra. E é uma coisa maravilhosa que nós podemos perceber. Louvamos o Senhor. Mas agora, Senhor, esta outra parte da palavra, eu sei que o Senhor tem propósitos com ela. E que eles possam ser atingidos nesta palavra que eu vou trazer, Pai. Usa-me, usa cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Lembra que lá no Salmo 78, me chamou muito a atenção, porque tem tudo a ver com o que eu quero dizer agora, que pusessem a sua confiança em Deus. Não é assim que está colocado. Não é que pusessem a sua confiança em Deus. Coloquem em Deus a sua confiança. Todos nós temos confiança em alguma coisa. Muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, na linguagem antiga. Mas nós confiamos no Senhor. Todos têm alguma confiança. Você deve ter confiança, mas lembre-se de uma coisa: você é de Jesus. Ponha a sua confiança nele. Ensine os seus filhos a pôr a confiança nele. Esta é a instrução da palavra. Podia terminar aqui. Mas vamos ler em Mateus 18. Verso 19. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Quantos creem na palavra de Deus? Essa questão da oração da concordância é bastante conhecida no meio evangélico. Nós não falamos muito nesse assunto aqui. Mas eu lembro que tinha um programa, serve, acho que até na TV, de uma das igrejas de São Paulo, A Hora da Concordância. Quantos ouviram falar? Você lembra disso? Recentemente eu dei um testemunho de uma oração junto com a Silvia, em concordância, que o senhor rapidamente trouxe resposta.
e resolvi estimular, falei alguma coisa aqui a respeito. E a partir daquele fato, e do fato que as pessoas estão me dizendo que Deus tem respondido rapidamente às questões colocadas, Mauro, por favor, encosta essa portinha aí. Porque... Põe encosta. E Deus tem respondido rápido às orações nesses tempos. Quantos estão percebendo isso? Ou já tiveram experiência pessoal disso? Então, o momento é de oração e de aproveitar. É engraçado que aqui tem uma condição de que a oração seja atendida rapidamente. Qual é a condição estabelecida nesse texto? Se houver concordância de 2 filhos de Deus, ou mais. Vocês poderiam lembrar de pelo menos 2 outros textos bíblicos que falam em concordância de oração, de concordar com alguma coisa, de condição de oração, melhor dizendo, de condição para orar e ser atendido? Tiago, o que diz lá? Amém. Trouxe aqui uma palavra. Alguém se lembra de outro? O que Jesus falou? Se pedirmos alguma coisa em seu nome, ele o faria. É outra condição. É pedir no nome de Jesus. Mas lá em 1 João, ligado aos nossos conceitos transferíveis, o Bivrati usava muito isso. Há uma condição em 1 João 5, 14 e 15. Qual é a condição ali? Se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade dele. Então não é que eu me reúno aqui, por exemplo, com a minha neta Lia, e diz, vamos pedir tal coisa, e já Deus faz. Mas quando ele coloca aqui, Jesus fala assim, 2 dentre vós, ele está se referindo a pessoas ligadas pela fé. A pessoas que estão num propósito dentro daquilo que Jesus estava estabelecendo. Um discipulado, pessoas que iam testemunhar, pessoas que iam ganhar e salvar muitas almas. Então, dentro desse contexto, eu vou pedir, junto com aquele que está comigo, porque nós somos do Senhor, ainda que seja uma coisa material, aparentemente fora do propósito espiritual, ainda assim vai ser de acordo com a vontade de Deus, porque eu sou do Senhor, quero fazer a vontade dele. A pessoa que está comigo ali também é do Senhor, quer fazer a vontade dele. E nós vamos pedir em nome do Senhor Jesus. Então nós podemos ter certeza que nós alcançamos aquelas coisas. A primeira unidade que me aparece é a unidade familiar. E eu quero fazer aqui uma exortação, um pedido encarecido a vocês. Procurem unidade familiar. Você jamais vai poder servir bem a Deus sem unidade familiar, porque Deus não gosta disso. E desunião. Deus quer unidade. E se você tem restrições, aquele que é seu esposo, sua esposa, se você guarda segredos, se você se você não compartilha, se você não confia, você vai perder essa ferramenta de oração. Porque é uma promessa. Embora a palavra diga que eu e assim nós somos uma só carne, mas nós somos 2 dentre nós, dentro do Senhor. E se podemos orar juntos, de acordo com a vontade de Deus, em nome de Jesus, a força da concordância vai se estabelecer. E eu estou inspirado aqui em uma coisa que eu passei para 2 casais conhecidos meus, que tem uma necessidade específica. Eu senti de Deus que aquilo que Deus estava mostrando para mim e para a Silvia tinha que ser compartilhado, porque nós vamos alcançar a vitória em nome de Jesus. E passei, mas hoje eu quero passar para todos nós aqui.
Ninguém falou amém, mas vou passar assim mesmo. Algumas coisas que são premissas. Uma delas é essa da unidade familiar para as orações. Mas se você não é família, mas você é irmão em Cristo, ou mãe com filho, pai com filho, o que for, você também pode ter esta unidade. E eu coloquei aqui, unidade de propósito entre os irmãos, ou seja, os mesmos alvos. Quando tivermos os mesmos alvos, pedimos e alcançamos. Toda essa obra que está sendo feita, Singapura, as outras todas, elas só estão sendo feitas porque tem havido uma unidade de propósito. Há um alvo comum. Nós queremos a mesma coisa em Cristo. Pedimos e elas acontecem. Desculpa a expressão. O maluco ali vai para a praça e vai chamar uns garotos para tomar um chá com as mulheres. É uma maluquice total. Mas Deus está nesse negócio. E as coisas acontecem. A outra coisa, quando você for orar em concordância, lembre-se das promessas e da palavra de Deus. Por quê? Porque foi dito aqui, e temos repetido, o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. Deus se empenha pelo cumprimento da palavra. Deus é soberano, ele não precisava de nós. Mas, de uma certa forma, todo o contexto bíblico mostra que ele está trabalhando com a raça humana. E nós somos parte da nova raça, criada em Cristo. Estão me acompanhando? De modo que ele se empenha em cumprir a sua palavra, mas ele participa conosco, através de um instrumento que nos deu a fé. Por isso, ele lembra, ensina-lhes a que ponham a sua confiança em Deus. Ponham em Deus a confiança que eles têm. Não confiem em outras coisas, confiem em Deus. Então, eu vou passar alguns textos que eu coloquei nesta oração de concordância como conselho. Façam isto. E você procure se lembrar de aplicar isso na sua vida. Agora, vocês que são casados aqui, por favor, entendam. Unidade com a esposa, unidade com o marido não é opcional. É condição de ter oração respondida. Eu não posso entender Deus respondendo uma oração minha junto com a Silvia, se eu não ando em unidade com ela, ou se ela não anda em unidade comigo. Não vai responder, pelo menos não nessa condição. Pode me responder individualmente por algumas outras promessas da palavra, mas como família, vocês precisam andar juntos em concordância. Muitas vão dizer, mas meu marido não crê. Bom, aí você vai em outras promessas da palavra. Mas se vocês são um casal do Senhor, esta unidade é fundamental. Ela é imprescindível. Lucas capítulo 10, verso 7. Uma das condições que às vezes nós temos bloqueios, agora nós vamos falar sobre bloqueios pelos quais precisamos e podemos orar. Podemos e precisamos orar. Um dos bloqueios que nós temos, muitas vezes, é de ter trabalhado e não ter a devida recompensa do trabalho. Estamos sendo roubados no nosso trabalho, ou na recompensa do nosso trabalho, ou até na possibilidade de trabalhar. E no meu caso de aposentado, roubado até naquilo que seria o fruto do trabalho que eu já executei. E a palavra diz, no Lucas 10, 7, deixa eu pegar, porque aqui só pus pedacinhos da palavra, eu preciso pegar inteiro.
Lucas 10, 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Aqui é quando Jesus mandou os discípulos para fazerem a obra de treinamento, a missão dos 70, e que eles iam sem levar nada, e que quando estivessem numa casa trabalhando, comessem, sem ficarem, estou comendo a comida dada, estou explorando a casa. Não, ele fala, digno é o trabalhador do seu salário. Ora, se o trabalhador é digno do seu salário naquela condição ministerial, porque era um ministério que estava executando, isso pode ser estendido para qualquer situação. Qualquer tipo de trabalho que você se empenhe, você é digno de salário. Na verdade, se você é crente e tem assalariados, e não lhes paga corretamente, você está ferindo esse princípio. Tem outra passagem da Bíblia que fala isso. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Portanto, quando você identifica alguma espécie de roubo na sua vida, e você vai orar em concordância, e você vai orar a palavra para que ela se cumpra, pode dizer para Deus, o Senhor disse que o trabalhador é digno do seu trabalho. Eu trabalhei. O Senhor sabe que eu me empenhei, que eu trabalhei correto e honestamente. Agora eu devo receber. O diabo está querendo paralisar isso, que está me roubando, mas eu recorro ao Senhor. Sobre isso eu vou falar mais um pouquinho já em seguida nos outros textos. Ok? Isaías 61, 8. Aqui me dá mais ânimo, então. Quando eu leio essa passagem, eu fico mais animado. Isaías 61, 8. Porque diz o Senhor, eu amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Pode esfregar as mãos. Ore a palavra. Eu conheço o Senhor, eu sei quem o Senhor é, que o Senhor tudo pode. E a palavra diz que o Senhor ama o juízo e o Senhor odeia o roubo. Eu estou sendo roubado. Não está de acordo com a sua vontade. E agora, eu com a minha esposa, eu com meu filho, com minha filha, eu com meu pai, eu com meu irmão da igreja, nós estamos orando para que este roubo seja paralisado em nome de Jesus. Até a falta de emprego pode ser orada nesse sentido, porque é o seu direito de trabalhar para poder fazer jus ao salário. Então, se o problema é falta de emprego, empregue esta palavra. Estou sendo roubado, Deus, não estou conseguindo nem trabalhar. Jeremias 33, 15 e 16. Agora nós vamos introduzir mais um elemento. 33. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Esta palavra no Novo Testamento é atribuída a Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo é a nossa justiça. Estou com um processo lá, a irmã Andréia entrou com um processo a meu favor, e nesse também. Ela não está aqui? Maria. Seja bem sucedida. A palavra profética. O Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Faça sempre em oração. Recorremos a um juiz, mas não é ele a minha justiça. A minha justiça é o Senhor. E eu digo, não sei se eu tenho todo o direito àquilo que nós estamos pleiteando. Você não esqueceu das correções, né? As revisões que eles chamam. Mas eu tenho o direito de orar com a minha esposa e dizer, é o Senhor que é a minha justiça. Eu tenho que recorrer àquele, mas não é ele que decide, quem decide é o Senhor. E o Senhor odeia o roubo, se eu estou sendo roubado, se eu estou pedindo alguma coisa que não é justa, tudo bem que eu não ganhe. Mas se eu estou sendo roubado,
Eu peço ao Senhor que se cumpra a tua justiça, porque o Senhor é a minha justiça. E que essas coisas cheguem. Posso ouvir um amém? Por outro lado, eu vou recordar um salmo precioso, que é o Salmo 37. Porque ele bate com o mesmo assunto do 78 que nós vimos no começo. Verso 7 especialmente, mas você pode pegar do 1 ao 11 e recitá-lo, e repeti-lo. Quando orar, repita os textos da palavra. Isso é orar a palavra. Declare a palavra no mundo espiritual, porque não é só o Senhor que recebe a oração, mas a nossa palavra dita, expressa, ela serve como ataque direto ao nosso adversário, fazendo-o calar a sua boca. Como Jesus fez na tentação no deserto. Calou a boca do diabo com a menção da palavra de Deus. Aí está escrito, descansa no Senhor e espera nele. Eu não estou ensinando um método para você pegar e falar, os versículos são esses, vamos repetir, não é isso, porque tudo que nós fazemos é por fé. Descansa no Senhor e espera nele. Uma posição de fé é imprescindível, porque a Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não vou repetir porque o pastor ensinou, vou fazer a reza para ver se funciona. Vamos ver se essa reza é forte. Mas se você crê na palavra e crê nisso que está sendo ensinado, aplique. Mas aplique com fé. Descansa no Senhor e espera nele. Esse descansar no Senhor e esperar nele significa você ora e você não fica ansioso por aquilo. Porque a fé se manifesta na paz. Em descansar, como é que é? Eu esqueci o versículo. Em descansar e sossegar está a sua salvação. Claro, não é a salvação de ir para o céu, de salvar do inferno. É a salvação daquilo que você espera, daquilo que você precisa. Por outro lado, ainda pensando no Senhor justiça nossa, 1 Pedro 2,23. A palavra profética é fundamental, as promessas que recebemos de Deus são preciosas, mas é preciso associá-las à fé. Tem outro texto que eu não anotei, que fala assim, porque não associaram a fé àquilo que tinha sido dito. Infelizmente, eu só tenho essa pequena memória desse texto. 1 Pedro 2,23, é naquela parte do descanso, né? 1 Pedro 2,23. Eu prefiro começar a ler um pouquinho antes, porque é toda uma colocação que indica como é que nós nos posicionamos com respeito ao Senhor e às nossas necessidades. Então eu vou ler a partir do verso 21. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então você vai declarar essa palavra, estou me entregando ao Senhor nas suas mãos, porque o Senhor é reto juiz. Essa entrega vai se traduzir numa paz aqui dentro. É o caso de Filipenses 4, 6 e 7, onde diz o que é mesmo? Que se você tem alguma ansiedade, coloca diante de Deus, pela oração e pela súplica. Diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração. Esta entrega àquele que julga retamente tira todo o medo,
toda a ansiedade, toda a preocupação com respeito àquele assunto. Está na mão do Senhor, Ele vai fazer o que é justo. Só não vai chegar a mim se Deus não achar justo. E não chegará. Agora, há algumas coisas que nós precisamos praticar em termos de fé para alcançar certas vitórias nas orações que nós fazemos. Quando envolve roubo e envolve pessoas, eu coloquei aqui, creio também ser necessária uma renúncia e uma quebra de maldições. Primeiro, a gente tem que declarar algo que está em Romanos 12. Vamos lá. Que são mandamentos de Deus. Eu mandei isso, Romanos 12, 18, viu? Não é 8, mas tudo bem. Vou começar do 18 e vou até o 19. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se aquilo que está retido é por causa de homem que não te entrega, é o roubo que está acontecendo, tenha paz no que depender de você. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Subentendido, a ira de Deus, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Mas eu gosto de pôr um alerta aqui. É que normalmente, quando alguém nos rouba, nós queremos punição para o ladrão. A nós, como crentes da nova dispensação do Novo Testamento, não nos cabe ficar pedindo penalidade para os outros. Nós não damos absolvição, nós perdoamos aqui. Porque querer mal para os outros não é próprio do Filho de Deus. Não é próprio do Filho de Deus querer o mal para os outros. Eu quero aquilo que me é devido, aquilo que, de que estou sendo roubado. Mas eu não preciso da desgraça do outro. E é preciso entender isso com clareza. Porque o Senhor disse para nós perdoarmos até os nossos inimigos. Se a minha posição é de fé, eu entrego para Deus. Se Deus precisar botar aquela pessoa no torniquete e apertá-la bem para obter um resultado bom para ela, que é o arrependimento e a mudança, Ele vai fazer. Mas não porque eu preciso exigir isso de Deus na minha oração, ao contrário. Eu tenho que liberar. Eu tenho que abrir mão de qualquer vingança. Então é necessário, quando estamos sendo roubados, que nós procuremos lembrar quais são as pessoas que têm nos fraudado. Para tirar daqui qualquer amargura, qualquer ressentimento, qualquer raiva. E liberar para Deus. Eu volto a dizer, o perdão que a gente dá não é absolvição da pessoa, porque quem absolve é Deus. E Deus faz as coisas perfeitamente bem. Então, quando houver essa questão, e até para quebrar maldições que têm sido ditas, que às vezes a pessoa amaldiçoou você. Além de te roubar, te amaldiçoou. Você vai dizer, eu renuncio a todo desejo de vingança contra os que me prejudicaram. E aqueles que ainda me prejudicam. E pode se lembrar de outras pessoas, que não aquela daquele caso específico do roubo. Eu cheguei para uma pessoa recentemente e disse, você se lembra de maldição dita para você, pela qual você não trabalharia mais? Aí, imediatamente, ele lembrou de uma pessoa que disse, você não vai trabalhar mais. E acrescentou uma outra pessoa, lá dos tempos antigos, quando ele tinha 18 anos, incluiu você, no caso, lá do clube, que disse que iam machucar o joelho e que não jogariam mais. Lembrou aqui. Você, graças a Deus, não foi atingido por isso.
Louvado seja Deus. Mas quando maldições assim são ditas, precisam ser quebradas. Mas vou dar novamente à luz do contexto todo da palavra sobre perdão. Se você não liberar esta pessoa, se você não a perdoar, sincera e honestamente no seu coração, não adianta querer quebrar a maldição. A maldição precisa ser sem causa para não se cumprir. E você elimina esta causa, limpando o seu coração de rancor, de ressentimento, de ódio. Ao crente em Jesus não cabe o ódio, em hipótese nenhuma. Eu sei que é difícil, não me diga, eu sei que é difícil, mas Deus dá graça. Quando é Ele que está no controle da vida, Ele tira o ódio. Amém? Você precisa crer, por isso que é coisa de fé. Se você lembra de maldições, diga, eu renuncio a toda amargura e todo ressentimento contra tal ou qual pessoa. Agora, finalmente, Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Ele repete 3 vezes de formas diferentes. Mas a primeira do pedi, insiste. Nesta passagem, creio que Jesus ensina a insistir e a perseverar na oração. Já orei a semana inteira. Cansei. Jesus falou, pedi. Depois ele conta uma parábola de uma mulher que ficou insistindo com o juiz que era iníquo, ensinando a perseverar. O tempo é de Deus, não é seu, não é meu. E a maneira que eu demonstro minha confiança na palavra que eu estou orando é insistir no pedido, sem ansiedade. Aparentemente, se eu me entrego àquele que julga retamente, falei uma vez, chega. Mas Jesus disse, insista. Persevere. Eu acho que ele não quer tanto que eu repita a oração 10 vezes, 20, 40. Ele quer que eu mantenha aquela postura de fé aqui dentro. Isso equivale a uma repetição. Uma repetição pode não ter esse ingrediente de fé. Mas se esta fé permanece por 1 mês, permanece por 2 meses, a minha oração está sendo repetida. Eu não preciso ficar falando, abrindo a boca toda hora. 3 vezes por dia. 3 vezes por dia você escova o dente. Ou mais. Insistam e esperem a resposta. Eu dou ênfase a isto. E que Deus nos abençoe nisso, como de resto nos tem abençoado em tudo. Como eu disse, hoje eu não tinha uma pregação, apenas esse pequeno recadinho. Eu creio que muitos de vocês já têm praticado isso bastante tempo. Mas talvez alguns nunca tiveram uma instrução de como orar a respeito dessas coisas. Então, se eu atingir aqui 10 pessoas com esse ensino, eu já fico feliz. Mas certamente sobre vocês eu digo, eu também fico feliz porque reforça e esclarece mais em nome de Jesus. Amém? Se você... eu vou dar 5 minutos para você. Se vocês quiserem praticar um pouco disso agora, e coisas que se você está lembrando que queria pedir agora, porque depois em casa pode aparecer outras coisas, você vai orar com a sua mulher, mas se você quiser pedir alguma coisa agora, vou dar um tempinho de oração. Ao invés de pedir para vocês ficarem em pé, vocês podem se deslocar e se juntarem com outras pessoas para concordar. Não precisa ser só 2, pode ser mais que 2. Vamos praticar um pouquinho de oração durante alguns minutos. Não vai ser muito tempo, eu vou indicar quando é que nós vamos passar para a ceia. Então comecem a se juntar e orar. Né? Se depois você quiser completar em casa, pode fazer em casa, se você é com a sua esposa, com o seu esposo. Enfim, dá liberdade, faça como você achar. Amém? Não é só roubo, mas também
para benefício familiar, para coisas assim, conversões de pessoas, você pode também orar em concordância. Amém? Você vai dirigir. Sejam rápidos, não se juntar e não orar, porque eu vou dar 5 minutos contados no relógio e depois vamos passar para a ceia. Orem esperando resposta. Orem esperando receber. Vou colocar essa instrução no Skype para aqueles que recebem. Depois a Glaucia pode repassar por e-mail para quem quiser. Santo, 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 Lembre-se sempre de orar a palavra, porque o Senhor vela a palavra para cumprir. Está escrito na palavra tal coisa, eu reivindico para mim. Lembrem-se de fazer isso sempre. Ah, eu já tive 200.000 promessas, profetas já falaram, esquece. Volte a pedir, volte a orar. Você não está descrendo da promessa, você está enfatizando que você crê nela. Eu me entrego àquele que julga retamente. Deus não falha. Deus é reto juiz. Jesus Cristo é a minha justiça. Visto também, viu, irmãozinho? Visto de consulado também, Neemias. Visto de consulado também. Você está sendo roubado. Aplique a palavra. Vai ressuscitar, viu? Pode crer, Neemias, vai ressuscitar. Sinto aqui a unção do alto. Não tenho medo de dizer isso. Gosto de você, mas quero ver você nos Estados Unidos, bem longe. Aleluia. Vamos encerrando, tem mais 1 minuto. Vamos passar para outra oração.
Santo, santo, santo. Aleluia. Vamos encerrando. Depois quero chamar o pastor Elcio para orar uma coisa específica aqui, em concordância com toda a igreja. Nós vamos ter uma oração em concordância com toda a igreja. Talvez haja outros motivos, mas ele pediu para um e eu concordo com ele. Então, Elcio, chega aqui. Amados, vamos encerrando. Como eu disse, depois vocês continuem em casa. Se precisar lembrar das palavras, mas você pode pegar na Bíblia as promessas que você lembrar. E ore a palavra. Se você precisar, nós vamos viabilizar, botar isso em um arquivo que possa ser distribuído. Ok? Estão todos prontos? Vamos ficar de pé agora? Vamos orar em concordância? Quem tiver continuando a sua oração, continue. Nós vamos aqui Aleluia. Passar. O Elcio vai dirigir esta oração. Fale primeiro o motivo, por que está incomodado, e depois ore. Eu estava com um sentimento a respeito de uma pessoa, de um casal especificamente. Isso me incomodou já desde semana passada. E hoje fui conversar com o Fábio. Falei, e essa pessoa, como é que ela está? Falou, ela não tá bem e está desenganada. Essa foi a palavra que ele me falou. E eu vou falar, é o Cláudio, né, da Mirta. E nós oramos muito a respeito, né, deles. A gente, irmãos, eu sei, é um troféu. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor tem algo tremendo na vida deles. Ele caminhou aqui conosco, tinha muita fé. E aconteceu muitas coisas pelo caminho, mas o Senhor é maior. Amém. O Senhor faz a obra, não somos nós. A palavra foi dada, que não tem, mas nós cremos, segundo a palavra, que o Senhor carregou na cruz todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. E eu vou repetir o texto que estava no meu coração. Quando ele perguntou qual texto, eu na hora falei Tiago. Eu vou repetir. Tiago 5,14. Estamos orando a palavra. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Então, deixa eu que você continue. Gostaria que uma comissão nossa, 2, 3 pessoas, pudessem visitar. Eu não tenho condição de ir, mas se nós podemos, num grupo de 3 pessoas, ir lá visitar, gostaria muito. O Edu está se dispondo, vejam vocês se ajuntam aí. Como é UTI, eu não sei se dá para entrar, talvez pedir pastor presente, mas procure se organizar. Quem tem a carteirinha de pastor, não sei se você tem, pode ser. Também. Eu gostaria, já que ele não está presente aqui, eu gostaria de chamar o Fábio e a... Sim. Amém. Amém. Vocês entenderam? Depois precisa ser pego o endereço, mas diz que se for lá e chamar a mulher dele, ela põe lá dentro. E eu gostaria de chamar o Fábio e a Anice para que estivéssemos em concordância, porque eles foram os primeiros que tiveram contato, não foi isso? E nós compramos essa ideia veio no nosso coração, essa coisa que veio de Deus. Entende? Nós vamos estender a mão para eles, como se tivessem eles mandando. Não sei se vocês entendem, representando. Vou orar. Estendam as mãos. O Senhor é o Senhor dos senhores. O Senhor é o Rei dos reis.
O Senhor controla todas as coisas, o Senhor dirige todas as coisas. Senhor, agora em concordância, Senhor, com a tua igreja, nós te pedimos, Senhor, a tua mão, a tua ação poderosa, em nome de Jesus, naquele leito, Senhor. Manifesta o teu poder ali, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Amém, Jesus. Manifesta a tua glória na vida deles. Amém. Que a Mirta saiba que o Senhor fez, que o Senhor realizou. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome já, desde já. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, vai alterando tudo, todo o quadro. Amém. Altera, Senhor, o quadro. Amém. Altera, Senhor, modifica. Amém. Circulação, músculos, Senhor, tudo, todos os órgãos internos dele, Senhor. Vá modificando, Amém. Senhor, porque o Senhor é o doador da vida. Amém. O Senhor o Senhor conhece. Amém. Desde o ventre, antes da fundação do mundo, o Senhor já o conhecia. Senhor, então nós te pedimos, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Amém. Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ao Senhor. Amém. Elcio. Amém. Passemos a ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Podem vir e se servir com alegria, que é assim que o Senhor quer que façamos. Amém.
de merecedor de tua graça, me acostumando com tudo que ouvi, tentando esquecer o lugar que era meu. Eu vou ler um texto que está em Lucas 21. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Às vezes, quando a gente tem em abundância, é fácil a gente chegar, dizimar, ofertar. O difícil é quando a gente está com aquele dinheiro pouco. Eu tenho visto assim muitos testemunhos. Eu vi na casa da Simone, a Regiane me impactou muito quando ela disse que eles estavam ganhando tão pouco e que a família até falava: como pode, vocês ganham, ela até falou o valor, e ainda vocês dizimam na igreja.
quando a Dorothy veio aqui e disse que às vezes ela entrava no especial, mas nunca deixou de ser fiel. E isso me impactou, porque é fácil às vezes a gente ser fiel na casa do Senhor quando a gente tem. Mas a gente tem que se mostrar fiel quando não tem, pela fé. E me lembrou no Velho Testamento, quando aquela mulher, que Eliseu falou para ela pegar as botijas, encher de azeite, e aquilo abundou. E é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente se mostre obediente, ser obediente, como aquela mulher fez, que quando a gente obedece, vem e traz para a casa do Senhor, Ele vai nos dar muito mais e aquilo vai sobrar. Eu vejo por nós, alguns, até muitos meses, eu ficava assim, Senhor, meu dízimo vai ter que cair, porque nosso dinheiro começa assim, um mês entra alguma coisa, outro mês não. Deus proverá. Mas Deus é tão bom que, por incrível que pareça, cada vez que deixava de cair alguma coisa, no mês seguinte entrava até, eu contei para a pastora Silvia, exatamente aquele valor para que o dízimo nunca deixasse de ser aquele. E todos esses meses tem sido aquilo. Eu falava, poderia ser 10 reais a mais, 10 a menos, 20, 50, 100. Não, mas é exatamente aquele valor. Deus é fiel. Então, o que Deus quer de nós? Que nós sejamos fiéis, que trazemos com alegria. Provamos isso, porque Ele vai encher as nossas botijas para que sempre sobre em abundância. Eu queria que vocês fizessem isso agora, no momento de fé, que trouxesse suas ofertas, seus dízimos, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas. E o que eu queria falar que não é para o pastor de CRAM, não é para pastor, não é para ninguém que nós estamos trazendo isso. É para o Senhor. Nós estamos devolvendo um pouco que o Senhor nos dá, do muito que Ele nos dá. Não é para isso, é para que a obra dEle continue. É isso que Ele quer. E eu creio. Vamos estender as mãos? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. E nós cremos que o Senhor sempre vai suprir cada necessidade, Senhor. Nós cremos nas tuas promessas, Senhor, e ela não falha. Agora eu te peço, Senhor, que abençoe a cada irmão aqui presente, aqueles que necessitam de uma porta de emprego, que o Senhor abra. Aqueles que precisam do que for, Senhor, que o Senhor supra. Nós te agradecemos já por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar e encerrar o culto. Só no susto, hein, cara? Pega suas mãos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado que o Senhor está nesta casa aqui. Que o Senhor tenha recebido o louvor, as orações, que tudo tenha subido, que o Senhor tenha se agradado. Nós louvamos o Senhor que tem presidido esse culto, esta igreja. Nós confiamos no Senhor, nós estamos renovados. E eu peço então que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a comunhão
do Espírito Santo nos acompanhe, hoje, amanhã, depois, até que Jesus venha nos buscar. Amém e amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Pode abraçar seus irmãos aí, estão todos abençoados em nome de Jesus.